Saudações, ouvintes do Grande Prêmio! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 151 do Paddockcast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti, comando a nossa gloriosa atração com as presenças de Evelyn Guimarães e da estreante Luana Marino. Na produção, Rodrigo Berton volta ao comando com a gente. Espero que todos vocês aí do outro lado estejam muito bem. Antes de tudo, aquela nossa tradicional saudação aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Então vocês ouçam o Paddockcast até o fim e aí pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. E aí você escolhe a categoria que prefere ouvir: futebol, política, samba, história, tem de tudo por lá. De certa forma, vai ser nosso segundo episódio seguido puxado por Sérgio Pérez, quem diria? Mas hoje é com uma abordagem completamente diferente. Hoje é dia da gente olhar para o mercado de pilotos da Fórmula 1 para 2023. A gente vai passar por todas as equipes aqui. As que já estão escaladas, nós vamos analisar, ver se concordamos com as renovações, o que esperamos dos escolhidos. As vagas em aberto, nós vamos tentar entender o que acontecerá por ali. É dia de pensarmos no que implica a renovação de Pérez na Red Bull. Se Daniel Ricciardo fica na McLaren, se a Alpine vai de Fernando Alonso ou Oscar Piastri, se Mick Schumacher está correndo risco. Enfim, meninas, para a gente combinar então, sempre avaliem a dupla ou o cenário da equipe para 2023 e aí junto vocês respondem minhas perguntas, tá bom? Vou começar com a Eve aqui. Eve, bem-vinda de volta ao Paddockcast depois de algum tempinho de um hiato saudoso. Que tal a renovação de Sérgio Pérez, Eve? Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Gá, bom dia, boa noite, onde quer que o nosso ouvinte e o nosso seguidor aí do YouTube estiver vendo essa edição do Paddockcast. A todos da Central 3, a Lu, bem-vinda, Lu, Rodrigo Berton que está aí na produção. Olha, eu acho que foi muito justa a renovação da Red Bull com o Sérgio Pérez. Acho que faz sentido pelo momento em que a Red Bull vive, né? Então, assim, a Red Bull está numa crescente desde da grande campanha que ela teve em 2021, com o título de Max Verstappen no final, mas todo o combate ali com a Mercedes vem nesse crescimento. E o Sérgio Pérez, de certa forma, acompanhou isso também. É bem verdade que ele teve muita dificuldade no início para se adaptar à equipe, para se adaptar ao novo carro, um carro que era especialmente feito para o Max Verstappen, né, com o estilo dele, uma série de coisas. Então, assim, ele teve que brigar com isso de certa forma também, mas ele acabou vencendo corridas, ele fez grandes defesas, né, ele foi muito importante em muitos momentos ali, em ter que defender a equipe, digamos assim, de Lewis Hamilton. Então, grandes combates com Hamilton ali. E esse começo de 2022, ele também está muito bem, né? Então, assim, ele deu um salto de qualidade, na medida em que ele se adaptou melhor ao carro. Então é uma situação muito diferente da do ano passado. Ele já entende melhor a equipe, já sabe como a equipe trabalha, vem conseguindo resultados muito, muito expressivos, né? Então, assim, ele classifica melhor, e antes a classificação era realmente uma questão para o Sérgio Pérez, né? Nesse momento ele classifica melhor, classifica à frente, inclusive, do Verstappen, venceu corridas, então assim, está muito perto no Mundial de Pilotos do próprio Verstappen. Então, assim, ele se colocou numa posição em que ele diz para a equipe assim: olha, eu consigo entregar também. Talvez eu não consiga entregar o que o Verstappen entregue, mas eu entrego para vocês. Então, assim, ele está muito bem nesse momento. Então, acho que é uma renovação justa diante desse cenário que a Red Bull vive nesse momento, né? É claro que ela foge completamente do propósito da Red Bull, né, que é como uma equipe, como uma grande empresa que tem duas equipes, né, que se dá o luxo de ter duas equipes na Fórmula 1, tem um enorme programa de pilotos, né, em que ela investe muito dinheiro nesse programa para levar esses pilotos para a Fórmula 1, primeiro por meio da AlphaTauri, para chegar na equipe principal. Então, assim, a renovação
encerra um pouco esse trabalho, né? Então, assim, você não tem mais essa questão de passar para a equipe principal, e isso é uma, né? Então, eu imagino que tenha sido uma decisão difícil, mas ela tinha de ser tomada em algum momento para priorizar, então, o que eles querem, que nesse momento é o Mundial de Construtores, na medida em que o Helmut Marko perdeu, de certa forma, a confiança no Pierre Gasly, que seria essa ponte, né, mais normal, digamos assim, e não é. Então, assim, ele encerra isso, mas investe naquilo que eles querem nesse momento. Então, por todas essas razões, acho que foi muito justa, mas ela mexe completamente no DNA da Red Bull, porque ela não tem mais a continuidade desse processo de desenvolvimento dos pilotos para a Fórmula 1, para chegar na Red Bull, pelo menos, na equipe principal. Muito bem. Lu, seja muito bem-vinda mais uma vez, sua estreia aqui no Paddockcast. Um prazer tê-la por aqui. Lu, para sua primeira participação, pode falar também da renovação do Pérez, se quiser, mas eu te pergunto, a Red Bull tem a dupla mais forte do grid para 2023 com Pérez e Verstappen? Primeiro, quero deixar aí boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para quem estiver nos ouvindo, independente do horário, do lugar. Evelyn, olá, tudo bom? Berton na produção. Sim, eu acho que diante das circunstâncias da temporada, sim, é uma dupla muito forte e talvez a mais forte do grid, porque eu acho que nesse momento a gente também precisa levar em consideração o fator equipe e o fator carro, né? O RB18 é um carro muito bem nascido dentro desse regulamento e encontrou uma dupla de pilotos que tem feito a diferença nas corridas. A gente tem o Max Verstappen, que já é um piloto conhecido pelo arrojo, pela velocidade, pelo combate, ele classifica muito bem também. E o Sérgio Pérez, como a Evelyn também citou, ele vem tendo uma temporada muito consistente, tirando o abandono que ele sofreu na primeira corrida, se não me engano, da temporada, ele terminou todas as outras corridas seguintes, pelo menos em quarto, até o quarto lugar. Então você vê que é uma consistência que é fundamental para as ambições da Red Bull de título, de ser a campeã dos construtores e, claro, a campeã de pilotos, que ela já falou que agora a disputa, por enquanto, está aberta, ela não vai interferir. Então, ela tem dois pilotos nas mãos que são muito bons, que vem tendo resultados muito consistentes, vem conseguindo arrancar desse carro, que é um carro muito bom. Não é que ela vem conseguindo arrancar resultado, ela vem compensando, os pilotos eles conseguem compensar essa falta de digamos assim, confiabilidade que a Red Bull tem, porque a gente sabe que a Red Bull ela apresentou um problema de confiabilidade no início, mas ainda assim os pilotos eles conseguem reverter essa situação. Então, tanto que a Red Bull nem fala mais tanto assim nessa questão da confiabilidade, porque ela sabe os pilotos que ela tem. Então, tanto o Verstappen quanto o Sérgio Pérez, na minha opinião, formam uma dupla fortíssima. Concordo com tudo que a Evelyn falou a respeito da renovação do Pérez. Primeiro, era um caminho muito natural, porque não havia por que não renovar com ele diante do que ele vem fazendo? Seria até injusto não renovar. Porém, levanta essa questão sobre essa escola da Red Bull de formação de pilotos, né? Esse estágio da Red Bull. Afinal de contas, qual é agora, a partir de agora, a mentalidade? Qual é o objetivo dessa academia de pilotos da Red Bull? O que ela pretende com isso? Ela tem uma safra muito boa nas mãos, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas respondendo a pergunta, eu acredito que sim. Com esse carro que ela tem nas mãos, ela tem hoje a dupla de pilotos mais forte do grid. Muito bem, muito bem. Vamos falar sobre as outras duplas também, né? Além da dupla da Red Bull, tem outras duplas candidatas a mais forte do grid, Leclerc e Sainz, por exemplo, apesar do Sainz não estar tendo um grande ano, enfim, temos outras duplas para discutir. A partir de agora, em geral, as duas vão falar sobre todas as duplas numa pergunta combo que eu vou fazer aqui, e aí vocês podem fazer os comentários da forma que vocês preferirem, que acharem melhor. Eve, vamos lá. A Mercedes é outra que vai manter seu par para 2023.
Queria que você avaliasse essa parceria Hamilton e Russell até aqui e projetasse o que vem por aí. Vai continuar esse mar de rosas, os dois se respeitam muito, ou você acha que vai começar a ter um atrito? Olha, eu acho que tudo depende da competitividade da Mercedes, né? Então, assim, na medida em que a Mercedes conseguir colocar, né, ajustar esse carro ou o próximo carro, né, e voltar ao patamar que ela estava até 2021, aí as coisas podem até mudar. Mas eu ainda acho que não, viu, Gá? Eu acho que a parceria Hamilton-Russell é uma parceria das mais interessantes e uma das mais fortes também. Acho que o George Russell, que finalmente conseguiu sua oportunidade na Mercedes, né, depois de todo aquele tempo de Williams e passando todas as questões, né, de rumores, porque praticamente em 2 temporadas quase havia essa questão. Quando que o Toto Wolff vai subir esse rapaz? Quando vai investir nele e tudo mais? Porque desde que ele entrou na Fórmula 1, ele entra na Fórmula 1 por meio da Mercedes, né? É um prodígio ali da academia da Mercedes e tudo mais. Demorou para entrar na Mercedes, né? Talvez se ele tivesse entrado antes, as coisas não seriam como são hoje. Você falou sobre isso no Paddock GP e foi uma coisa que eu fiquei pensando depois, porque eu sempre achei que talvez o Toto Wolff tivesse hesitado demais e tivesse ficado com medo não, mas um receio de colocar o Sérgio Pérez, ó, tô com o Sérgio Pérez na cabeça, desculpa, o George Russell em 2021, depois daquela grande apresentação dele em 2020, ele poderia ter feito até, né? Poderia ter. Olha, é claro que o Valtteri Bottas já tinha o compromisso com a Mercedes, né? Eles tinham renovado com o Bottas na metade do ano ainda, né? Uma coisa muito, muito antecipada e tudo mais. Mas contratos na Fórmula 1 a gente sabe como é que funciona, né? As coisas poderiam ter sido reagendadas ali, mas o Toto Wolff não quis, né? Ele deixou o Bottas ainda em 2021 e colocou e deixou o Russell na Williams mais um ano. Aí a gente tem aquele acidente, Imola e tudo mais, que pode ter sido realmente um ponto de virada para o Russell. Ele passou a ser um piloto muito mais consciente, entendendo, fazendo leituras melhores de corrida. Não, porque até aquele momento era o cara da classificação, né, que colocava o Williams no Q2, que conseguia tirar daquele carro, colocar no Q3 e coisas assim, depois em 2021. Mas ele pecava muito em corridas, é verdade, né? Ele cometia muito erros em corrida, era muito afobado, às vezes ele colocava uma boa classificação, jogava por terra uma boa classificação, porque ele era muito afobado em corridas, e a partir daquele momento ali, naquela virada, de certa forma, em que ele toma uma chamada do Toto, né, que diz que ele não serviria nem para a Copa Clio lá na Europa, nem para a Copa Renault, naquele acidente, depois daquele acidente, da forma como ele reagiu naquele acidente com o Valtteri Bottas em Imola, ele se tornou melhor, é verdade, ele teve uma curva de crescimento muito grande que o deixou pronto para essa temporada. Né? Então, assim, acho que talvez tenha sido correta isso. Acho que você tem razão no que você falava naquele dia. Que o George Russell, que entra na Mercedes em 2022, é muito melhor, está muito mais pronto para a Mercedes do que seria em 2021. E ele chega na Mercedes muito inteligente, né? Respeitando o espaço do Hamilton, respeitando a equipe também, tentando entender o lugar dele nessa equipe, e desse jeito ele tira toda a pressão. Ele ainda tem é muito louco falar isso, mas assim, o fato do carro não ser o fato da Mercedes não estar na briga como ela estava em 2021, por exemplo, tirou uma pressão enorme das costas do Russell. Né? Então, assim, ele pode ter estreia normal, uma estreia tranquila na Mercedes, porque o carro está abaixo daquilo que eles esperavam, e aí todo e qualquer grande resultado que ele consiga é muito bom para ele, né? Tipo, o cara chega na Mercedes, anda na frente do Hamilton,
tem resultados mais expressivos que o Hamilton, vai ao pódio, classifica na frente do Hamilton. Então, assim, as coisas estão muito bem para o Russell, e mesmo assim ele consegue ainda respeitar o Hamilton, respeitar o espaço do Hamilton. Ele tá muito inteligente dentro disso. Enquanto o Hamilton, assim, está tentando se adaptar a esse carro, a questão não é tão simples para ele, né? Pela forma como o Hamilton trabalha também e tal. Então, assim, eu acho que nesse momento a Mercedes está numa boa posição em termos de convivência entre esses dois pilotos. Acho que ela não vai ter problemas com eles nesse ano, por causa dessa mentalidade também do George Russell, por não estar na briga pelo título. É claro que, a partir do momento que a briga pelo título se fizer presente, né, digamos, para 2023, a Mercedes acerta o carro, volta aquele patamar de equipe na ponteira da tabela, vencendo corridas e tudo mais, aí eu acho que a coisa tende a ser um pouco mais, tende a ter um pouco mais de ruído aí dentro da garagem da Mercedes, porque aí já passou essa fase de adaptação à equipe, de entender a equipe, para o cara, no caso do George Russell, né, no cara que vai ser o futuro da equipe de fato, né? Então, assim, nesse cenário pode ser que tenha um ruído mesmo, mas ainda acredito no bom senso do Russell. Acho que ele não vai querer bater de frente, tanto de frente assim, com o Hamilton, né? Mas tudo vai depender do nível de competitividade que a Mercedes oferecer para esses dois pilotos. Na minha opinião, se a Mercedes tiver o melhor carro, digamos assim, um dos melhores carros, com os dois pilotos muito parelhos, é a dupla mais forte. Acho que é até mais forte do que Sérgio Pérez e Verstappen, e Carlos Sainz e Leclerc. Muito bem. Eu também... Caiu uma pena em algum lugar. Um terremoto aqui em casa. Eu também acho que Sérgio Russell e Lewis Hamilton podem formar a dupla. Eu não sei por que, guys, estão com o Sérgio Pérez na cabeça. Porque ele é o tema dos últimos programas, ele é o centro das atenções. Só para corroborar com o que a Eve disse, Lu, e aí já passando para você, o George Russell tinha 0 ponto até aquele momento da Copa Clio na carreira, né? Ele só tinha pontuado na Mercedes, no GP de Sakira. Então ele meio que se transformou depois daquela chamada que ele tomou. Queria te ouvir sobre essa dupla que tá fazendo barulho em 2022, principalmente porque o Russell tá espetacular, e o que a gente espera deles para 2023? Eu concordo, eu ia até falar sobre isso, que realmente com o carro à altura, porque a gente não pode desconsiderar esse fator na temporada 2022. Quando a gente pega a Mercedes e vê a situação hoje, a Mercedes ainda batendo cabeça com esse carro para tentar se encontrar e coisa e tal, isso acaba afetando o desempenho dos pilotos. Então eu concordo 100% com a Evelyn quando ela fala que com o carro à altura, o Russell e o Hamilton têm tudo para ser a dupla mais forte do grid. Concordo. Eu acho que nesse momento a Mercedes, da maneira como ela está, não faz sentido realmente a gente ter qualquer tipo de rivalidade entre o Hamilton e o Russell, e eu acho que eles mesmos entendem isso. Eu acho que a Mercedes ela tá numa situação que ou ela se une de fato, ou a equipe ali entende que nesse momento é um momento de crise, no momento de crise a empresa precisa se unir para sair da crise, ou então ela só vai perder cada vez mais, e perder em áreas que hoje ela ainda consegue dominar, que é justamente essa imagem que ela tem de sempre ter esse discurso pronto para bloquear qualquer tipo de crise. Então qualquer situação que aparece que possa fugir do controle, a Mercedes imediatamente já vem a público e já fala, olha, não é bem isso, não foi isso que aconteceu, nós temos uma dupla de pilotos muito forte, nós estamos unidos, nós estamos em busca do desenvolvimento desse carro, nós cremos no potencial, o Russell sempre fala isso. Ele vem, eu acho também que o que a Evelyn falou é exatamente o que acontece com o Russell esse ano. Ele, por incrível
incrível que pareça, ele deu a sorte de ir para uma Mercedes problemática, porque aí a pressão não vai para cima dele, a pressão vai para cima do Hamilton, porque é o Hamilton que é o heptacampeão, é o Hamilton que tem mais de 90 vitórias na Fórmula 1, ele que construiu todo esse legado dentro da categoria. Então você vai cobrar resultados desse piloto, não do novato, não do garoto que ontem estava na Williams apanhando com a carroça lá da Williams. Então quando a gente vê o Russell conseguindo um pódio, 2 pódios, sempre ali dentro do top 5, completando as corridas bem, andando na frente do Hamilton, isso realmente só engrandece o Russell. A pressão hoje é toda em cima do Hamilton, mas eu acho que o Hamilton ele já tem maturidade suficiente também para entender que, por mais que ele seja pressionado, ele não tem mais nada a provar na Fórmula 1. Ele tá fazendo dele, ele sabe muito bem que agora é a hora mesmo de trabalhar, e ele tem trabalhado muito junto com a Mercedes. Ele tem buscado muito auxiliar a equipe no desenvolvimento desse carro. Ele já falou isso várias vezes. Ele entra em reunião com o pessoal que trabalha com túnel de vento, tá sempre indo atrás de engenheiro, o carro dele é usado para instalar sensores, para poder captar dados durante as corridas, para poder entender aonde que esse carro precisa melhorar, o que precisa ser feito. Então, assim, o Hamilton hoje, ele é essa figura dentro da Mercedes, e eu acho que essa figura é fundamental para o que a Mercedes será ano que vem. Não que eu esteja descartando a Mercedes de 2022, mas eu acho que esse ano é fundamental para a Mercedes pegar esse regulamento novo. Ela tem uma dupla muito forte nas mãos, ela tem um baita de um talento, que é o George Russell, ela tem um cara super maduro, super experiente já, que tem muito a oferecer, que é o Hamilton. Então ela tem uma situação nas mãos que só depende dela para ela se encontrar e voltar a esse caminho das vitórias. Eu acho que é uma questão de tempo, e falando de Mercedes, eu acho que esse tempo é curto, eu não acho que não vai demorar muito. Mas por que isso não aconteceu ainda esse ano? Porque eu acho que a Mercedes realmente ela sofre com essa questão do teto orçamentário na Fórmula 1 ao longo da temporada. Não tem como ficar toda hora mudando o carro. Isso realmente é uma questão para as equipes mais ricas. Mas eu tenho certeza que a Mercedes pelo menos já vai virar um ano sabendo o que ela não deve fazer de tudo que deu errado esse ano. Então, eu acho que é uma dupla muito forte, muito, muito forte. E se a Mercedes acertar a mão legal ano que vem, vai ser difícil. Vai ser difícil de bater. Eu aposto muito no Russell. O Russell, quando ele correu no lugar do Hamilton, foi no GP da Itália em 2020, porque minha memória às vezes escapa. Mas ele correu, o Hamilton, ele teve Covid e o Russell foi chamado... O Hamilton foi GP de Sakir. GP de Sakir, obrigada, desculpa. É que vocês falaram Itália, eu fiquei com Itália na cabeça. Ele quase venceu aquela corrida. Então, assim, eu acho que aquilo ali foi um baita de um cartão de visita já, né? De quem é George Russell. Ele é um talento, realmente ele tem muito ainda para mostrar. Eu acho que é uma besteira a gente ficar comparando ele com o Hamilton, quem é melhor, quem é pior. Eu acho que eles dois sabem disso. A Mercedes sabe disso. Isso aí é coisa para torcida, isso aí fica pro torcedor, porque a torcida é assim, isso faz parte. Então, agora eles ficarem de rivalidade, ainda mais sabendo que a rivalidade vai ser para ver quem é que chega em quinto, não faz sentido eles brigarem, eles terem essa rivalidade para ver quem é que vai chegar na frente do outro, sendo que nem pódio, numa situação assim clara, eles brigariam hoje. Então eu acho que a Mercedes ela controla muito bem a situação hoje, e o Hamilton e o Russell também, eles estão tão bem entrosados. O caminho é esse. Ano que vem eu acho que a Mercedes acertando vai ser difícil para Red Bull, para Ferrari contra os dois. Falando em Ferrari, é até um pouco frustrante fazer essa pergunta dessa forma hoje, porque no começo da temporada a gente
pensava de um jeito completamente diferente. Mas, Eve, a dupla Leclerc-Sainz também está renovada. Mas seguindo como estão as coisas, eles já chegam no ano que vem como primeiro e segundo pilotos? A vida é curiosa, né? Às vezes. Principalmente, a gente se encantou com o Carlos Sainz na Ferrari no ano passado, porque simplesmente ele bateu o Charles Leclerc, que é o grande cara da Ferrari, que tinha renovado por muito tempo, antes mesmo da temporada começar no ano passado. Enfim, era o cara que estava ali como claramente primeiro piloto. Chega o Carlos Sainz depois de uma temporada absurda com a McLaren, e vai lá e ainda termina na frente do Leclerc. Então, assim, como isso vai acontecer, como se vai se dar isso na Ferrari, como a Ferrari vai lidar com esses dois caras nesse pé de igualdade, né, técnica entre os dois. De repente o Leclerc tendo a classificação como ponto forte, o Sainz tendo a corrida como ponto forte. Então, assim, como que a Ferrari... Eu realmente estava muito curiosa para entender. Quando a Ferrari apresenta aquele carro e começa a desenhar um domínio do novo regulamento, começa a liderar os treinos de pré-temporada, a mostrar um carro muito forte e tudo mais, tudo isso se intensificou, né? Então, assim, como a Ferrari vai lidar com dois caras andando de forma muito parecida, muito semelhante, o que vai ser? A gente só não contava com o Carlos Sainz tendo uma dificuldade enorme para se adaptar a esse carro, para entender os sinais desse carro, e o Leclerc, por outro lado, andando tudo que ele sabe, mais um pouco ainda, em classificação, em corrida, melhorando em vários aspectos. É claro que o Sainz tem o calcanhar de Aquiles dele, que aquela coisa de que quando as coisas começam a andar um pouco errado, quando para de acontecer aquilo que eles previam, né, num domínio, numa coisa assim, cometem erros. Ele cometeu um erro importante, né, em Imola e tudo mais. E aí você tem essa questão com o Leclerc e esse Sainz que ainda não consegue entregar tudo do que ele é capaz. Então, assim, eu acho que para o ano que vem é uma dupla forte ainda. Eu acredito que é uma dupla forte ainda. Eu acho que o Sainz eventualmente vai conseguir corrigir essa rota, vai voltar para aquela linha de desenvolvimento, de evolução que ele estava tendo, vai conseguir tirar mais desse carro, vai andar melhor. Eu acho que é uma questão de tempo, na verdade, para que isso aconteça, mas talvez o tempo corra contra ele, né? Então, assim, talvez ele demore mais do que o esperado, e quando ele realmente corrigir essa rota, já vai ser tarde demais em 2022. Se o Leclerc eventualmente ganhar o título mundial, o Sainz está em maus lençóis para 2023, sem dúvida. Se o Leclerc não vencer esse campeonato, né, se o campeonato realmente caminhar para as mãos do Verstappen e tudo mais, aí eu acho que há uma chance de, sabe, começar de novo, começar do zero, e aí vamos ver o que acontece. Mas tudo vai depender do que acontecer daqui até o final do ano, das conquistas que a Ferrari tiver e dessa evolução do Sainz, né? Se ele conseguir evoluir ao ponto de terminar a temporada muito mais próximo do Leclerc, ele tá, sabe, tem uma grande chance de 2023 começar em pé de igualdade e vamos de novo começar do zero. Se o Leclerc for campeão e se o Sainz demorar demais para corrigir essa rota, aí ele tá em maus lençóis mesmo. Mas, de qualquer forma, ainda acredito que a Ferrari tem uma das melhores duplas do grid. E aí, Lu, como é que chega essa Ferrari? Ainda tem 2022 muita coisa pela frente, a Eve falou, mas os pilotos já estão renovados. Como é que a gente enxerga essa dupla para o ano que vem? Olha, a Ferrari é aquela equipe que ela nunca escondeu preferências quando ela tem preferências. É uma equipe que, ainda mais quando a Ferrari ela tem um carro vencedor nas mãos e ela tem um piloto que começa a se destacar. A
Ferrari ela trabalha assim, a gente sabe que a Ferrari ela é assim. E às vezes ela não precisa nem ter esse carro vencedor. Se ela traz um piloto para sua equipe, para que esse piloto seja aquele que vai puxar o time, o eleito para desenvolver o carro, para poder chegar ao topo, ela vai trabalhar em função desse piloto. Essa é a Ferrari que a gente conhece. E eu acho que foi muito importante para o Sainz ter andado na frente do Leclerc no ano passado, ter ficado à frente do Charles Leclerc, porque o Leclerc era esse cara que a Ferrari pegou para poder ser o líder. Só que vem essa temporada com um carro de fato vencedor, uma equipe que entendeu esse regulamento. A Ferrari, eu acho ela e a Red Bull muito parelhas quando a gente vai falar qual hoje o melhor carro do grid. Eu sempre vejo os prós da Ferrari e os prós da Red Bull de forma que elas ficam muito parelhas quando você vai comparar. E você vê que realmente, tanto em Barcelona quanto em Mônaco, a Ferrari ela foi superior e ela perdeu nos detalhes. Ela perdeu para ela mesma, não foi nem para a Red Bull, ela perdeu para ela mesma, ela tem consciência disso. Então, a questão do Carlos Sainz, na minha opinião, é a mesma questão do Sérgio Pérez. Ele precisa andar na frente do Leclerc. Ele precisa se acertar com esse carro, ele precisa pegar a mão desse carro ainda nessa temporada, para que ano que vem porque nós estamos falando no caso, pensando no ano que vem, pensando nesse mercado de pilotos para o ano que vem, para que ele chegue em 2023 nas mesmas condições do Leclerc. Mas eu concordo total com a Evelyn nessa questão do título. O título vai pesar muito em favor do Leclerc se ele vier. E a Ferrari não vai esconder isso. A Ferrari não vai ter nenhum pudor para fazer, desde a primeira corrida, o Leclerc ser o primeiro piloto. Então, eu acho que o Sainz, ele tem essa temporada para reverter essa situação, sabe? Para virar esse jogo. E ele pode fazer isso. Agora, a questão é que ele vem cometendo pequenos erros que estão pesando muito no resultado final. Ou seja, a gente percebe que, assim, são detalhes, são coisas muito bobas até. E ele pode ir muito além. Ele é um bom piloto, ele é piloto para ir muito além. Eu acho que a Ferrari também tem nas mãos uma dupla muito forte. Mas o Sainz, ele mesmo já falou com relação a isso, ele precisa se adaptar mais a esse carro. E a gente sabe que isso é uma coisa que acontece na Fórmula 1. Acontece, às vezes o piloto mudou, veio um regulamento novo, uma mudança no carro que não se adequou ao estilo dele. Então ali é como se fosse um reaprendizado para ele ao longo das corridas. Eu percebo que isso tem sido com o Carlos Sainz. Mas ainda assim, em Mônaco, por exemplo, ok, o Leclerc andou na frente, mas ele andou muito próximo. E ele sim, ele tinha chance de vencer. Ele teve chances de vencer em Mônaco mais do que o Leclerc por causa daquele erro da Ferrari no pit stop. Se não fosse aquele erro, se não fosse também a sagacidade da Red Bull, porque a Red Bull é uma adversária fortíssima, ela é muito sagaz. Se não fosse aquela reação dela rápida ao parar o Sérgio Pérez, talvez o vencedor tivesse sido Carlos Sainz e não o Leclerc. Então daí você vê que realmente ele tem qualidade para estar aonde ele está. Ele está na Ferrari porque ele tem total condição de ser piloto da Ferrari, de uma Ferrari vencedora. Então é uma coisa que depende muito mais dele e ele tem consciência disso. Então eu torço para que o Sainz ele reencontre esse algo a mais que está faltando, porque é um piloto muito bom. E eu acho que junto com o Charles Leclerc tem tudo para ser uma dupla, para continuar sendo essa dupla forte que já vem mostrando esse ano. Muito bem, muito bem. Olha, para a gente não estourar muito o nosso tempo aqui, a partir de agora eu vou separar as próximas duplas para cada uma de vocês individualmente, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui 4 horas falando. Não que eu não queira, mas Vitor Martins vai me demitir se isso acontecer. Então, Eve, vamos lá, com você então. Talvez para o cara que seja o maior alvo de holofotes no momento, nesse mercado de pilotos, né? Porque a senhora Fórmula 1 até colocou lá um post no Instagram, as duplas já decididas, os pilotos já oficializados, e tacou lá a cara do Ricardo como se ninguém percebesse. Só que a própria McLaren tem falado que ela pode rasgar o contrato do Ricardo a qualquer momento. O Zac Brown já falou isso com todas as letras.
E aí, Eve, vai mandar para a rua? Deveria mandar para a rua? Olha, a Fórmula 1 é danada demais, né? Ela só quis dar um empurrãozinho ali, cara. Não, né? Mas assim, de fato a batata do Daniel Ricciardo, a batata australiana, está realmente assando e assando bem, né? Quando o Zac Brown fala que nós temos recursos, né, para desfazer o contrato, nada mais do que desempenho, né? Porque as equipes assinam contratos, os pilotos assinam contratos com cláusulas muito claras sobre desempenho de ambas as partes, né? Então, assim, o Ricciardo, de fato, ele não está entregando aquilo que, digamos assim, ele promete, né, no currículo dele, quando ele mandou o currículo lá para a McLaren. Olha, eu já venci tantas corridas, eu venci o Verstappen e o Vettel na Red Bull, eu fui pódio naquela Renault completamente maluca com o nosso amigo Cyril. Então, assim, eu tenho bastante coisa aqui para mostrar para vocês, eu tenho bastante coisa aqui para falar. Para fazer para vocês, mas nada disso aconteceu, né? Na verdade, 2021 teve aquela vitória estrondosa no GP da Itália, numa dobradinha, né? Que não acontecia desde 2012 com a McLaren, e aquilo acabou salvando aquela temporada horrorosa do Ricciardo, que ainda tinha, né? Vamos falar a verdade, né? Ele ainda tinha a desculpa de adaptação e tudo mais, a equipe, ao carro. Esse ano as coisas parecem que não estão dando certo de forma nenhuma, né? Nem a adaptação ao carro, nem a McLaren de verdade. E a McLaren não tem um carro ruim, né? Longe disso, ela tem um carro muito bom, um carro... É bem verdade que o carro é meio diva, né? Tem equipes... Tem momentos em que ele anda muito bem, pistas que ele anda muito bem, né? Pistas de alta, principalmente. E outras pistas que ele tem mais problema, mas é muito diferente de outras equipes. A McLaren continua sendo uma equipe de ponta, embora não esteja ali, né, não esteja algum tempo na ponteira do campeonato, mas não deixa de ser uma grande equipe, né, pela estrutura que ela tem, pelos profissionais que tem lá dentro e tudo mais. Mas simplesmente o Ricciardo não entrega, né? E ele não tem uma explicação para isso. Ele tá perdendo de muito, né? São 37 pontos de diferença pro Lando Norris. E o Lando Norris ali sempre tentando entrar no top 5, sempre classificando bem e tal. E o Ricciardo daquela, né, derrapando em tudo, cometendo erros, como cometeu em Mônaco, enfim. Então, assim, não tem como você defender muito o Ricciardo, né? E o Pedro Henrique Marum cravou a demissão numa análise no Grande Prêmio. Então, grandepremio.com.br, você lê os argumentos do Pedro Henrique e acho que ele está muito certo. E imagino que a McLaren esteja na ponta, assim, muito próximo de tomar uma decisão com relação ao Ricciardo, porque isso também vale para o próximo ano, já vale para os próximos regulamentos, né? Então, assim, de repente, o Ricciardo já teve o tempo dele para fazer tudo, né? Então, assim, para mostrar do que ele é capaz e, de repente, chegou um momento que não dá mais, né? Então, assim, você tem que aceitar que não deu certo. Foi uma parceria legal, foi bacana, mas não deu certo. Então, assim, eu acho que a McLaren tende a dispensar, a trocar o Ricciardo no final desse ano, porque ele tem um salário muito alto. Isso foi falado pelo próprio Zac Brown, né? O Zac Brown falou sobre isso, que também existe uma negociação com o Ricciardo para reduzir o salário, porque o salário dele é muito alto e dentro... Já pensou? O que é pior? Agora me fala, o que é pior? Você perdeu o seu emprego e tudo bem, né? Ou você... Então, Ricardo, vamos baixar o salário? Eu não sei o que é pior. Eu sairia da equipe. Sim. Mas o Ricardo tem uma questão também, né? Para onde ele vai? Para onde vai o Ricardo? Ao passo que a McLaren já pensa em 2023, já pensa nos próximos anos, mais para frente existe também
uma possibilidade de mudar de fornecedor de motor. Então, assim, tem muita coisa para frente para acontecer. E você vai precisar de 2 pilotos. Até o momento, o Lando Norris está carregando essa McLaren, tudo bem. Mas será que para sempre vai ser assim? Então, assim, eu acho que o Zac Brown já está pensando dessa forma, e por isso eu acredito que o Ricardo deve realmente vazar ao invés de ter um salário reduzido. Porque ele tem mais um ano de contrato, né? Mas essa questão entra nessa questão aí de desempenho, e me parece que vai ser muito difícil repetir uma vitória como foi no ano passado, que salvou a temporada dele, e muito difícil que ele reaja a esse momento dentro da McLaren, e a McLaren não pode se dar o luxo de ser carregada apenas por um único piloto. Daniel Ricciardo tá no bico do Tuiuiu, né? Definitivamente. Sim. E para quem não sabe o que é o Tuiuiu... desculpa. Não, pode falar. Por favor, pode. Eu só falar uma coisa. Para você que não sabe o que é um bico de Tuiuiu, sabe a novela Pantanal? O final, lá, quando aparece aquele pássaro, aquele é o Tuiuiu. É o Tuiuiu. É o Tuiuiu. Percebe que ele tem um bico bem fininho, assim. É lá que está o Ricardo. Exatamente. Ô Lu, se Ricardo sair, automaticamente a gente tem que falar da AlphaTauri, né? Porque Pierre Gasly ainda tem vínculo com o grupo Red Bull para 2023. A gente tem visto o Helmut Marko falando, né? Não, porque não tem alternativa para ele, vai ter que ficar aqui, não tem coisa melhor. Mas será que não tem coisa melhor mesmo? Se o Ricardo sair, me parece que o Gasly é o nome mais provável. Tô errado? Não, tem que ser, né? É aquele tipo de situação que não é nem para pensar em outra coisa. Eu acho engraçado o Helmut Marko dizendo que não tem coisa melhor, né? A piada pronta, isso, não tem coisa melhor. O rapaz não vai para Williams, coitado. Se ele ficar disponível, com certeza ele vai conseguir uma vaga numa equipe melhor. Mas assim, a verdade é que eu até entendo isso que ele fala, porque vamos supor que a McLaren resolva manter o Daniel Ricciardo. Aí sim, de fato, o Gasly fica sem opção. Ou ele fica na AlphaTauri, ou talvez ele... Porque nós vamos até falar das outras equipes e tal, então focando na AlphaTauri, né, focando no Pierre Gasly, é uma situação muito complicada. Ele é um piloto muito bom. Ele acabou sendo punido pela Red Bull por conta daquela temporada, daquele pedaço de temporada que ele fez que foi ruim, só que ele foi punido pela equipe, foi rebaixado para a equipe B. Na equipe B, ele deu essa volta por cima, ele chegou a vencer corrida com a AlphaTauri. E hoje ele só não está na frente do Tsunoda, não desmerecendo o Tsunoda, mas a gente vê que se não fossem os erros da AlphaTauri, o Gasly teria muito mais do que os 6 pontos que ele tem na classificação. Vídeo que aconteceu em Mônaco, um absurdo que a equipe fez com ele. Soltar ele sem ter tempo de conseguir uma volta de classificação para não ficar no Q1, o cara ficou no Q1. O cara andou entre os 10, os treinos livres todos, estava indo muito bem, e de repente a equipe faz aquela lambança e o cara fica no Q1, mas ainda assim ele foi para a corrida, ele fez a ultrapassagem daquela pista horrorosa de Monte Carlo, travada, ele conseguiu fazer a ultrapassagem, a equipe vai lá e de novo atrapalha o coitado do Gasly, e Gasly de novo não consegue pontuar, né? Uma pena. Mas eu acho que ele é um nome muito forte, e se eu sou a McLaren, eu não pensaria 2 vezes se de fato ela decidir rescindir o contrato do Ricardo. Pierre Gasly é um nome muito forte, é um nome que pode sim, junto com o Lando Norris, aí fazer essa McLaren chegar mais à frente, que é onde ela quer. Ela hoje, o chefe de equipe da McLaren, o Andreas Seidel, ele até falou sobre isso, que a McLaren hoje ela briga pela 4ª posição no Campeonato de Construtores. Ela tem muita consciência do lugar que ela tá. Não só pelo carro, mas como a Evelyn falou, porque ela sabe que ela está sendo empurrada por um único piloto. Então, se ela tem ambição de ir mais à frente, eu acho que Pierre Gasly é o nome. É o nome ideal. Não vejo
sei, Vitor Martins não me ouça, mas não vejo a McLaren trazendo algum menino da Índia agora, tendo Pierre Gasly, né? Não, um menino é pato. Trazendo, mas eu espero sim que essa vaga se abra. Porque o Gasly, ele merece muito mais do que essa AlphaTauri. Muito mais. Ô Lu, eu concordo, Sim. Obviamente concordo. Inclusive já faço meu jabá para que vocês acompanhem uma análise que a gente subiu no Grande Prêmio, falando sobre Gasly e AlphaTauri, como a equipe tem sido a principal rival do Gasly em 2022. Mas Lu, bem rapidinho, porque ele não merece muito mais do que a nossa rapidez. O Tsunoda tem surpreendido em relação ao ano passado, porque ele melhorou um pouco, né? Merece mais um ano? Você acha que ele vai ficar? Olha, complicado. Realmente ele melhorou. Eu acho que se a gente for julgar pelo desempenho dele, talvez a equipe renove por mais uma temporada. Já foi surpreendente ter renovado com ele andando mal. Com ele andando bem, eu acho então que se seguir a lógica ela acaba renovando. Mas se a gente também for olhar para as outras opções, considerando que a AlphaTauri é essa escola da Red Bull, ela sempre puxa um piloto da sua academia para esse estágio na AlphaTauri, não vejo muitas opções. Só pincelando assim rapidamente, na F2 hoje, o piloto melhor colocado na classificação até o momento, que é da academia de pilotos da AlphaTauri, é o Daruvala. Mas ele tá em terceiro, muito atrás do Drogovic. Então eu acho que vai. Pois é. Então eu acho que vai acabar renovando com o Tsunoda, assim. Muito bem. Ô Eve, vamos lá. A gente chega na Haas, que é outra incógnita total, porque a gente não sabe nem se a Haas vai estar viva no ano que vem, né? Mas assim, o Magnussen chegou lá para tapar buraco e tá carregando o time nas costas. Ele fez simplesmente todos os pontos que a equipe tem no campeonato. Mick Schumacher só tem batido, dá prejuízo, publicamente está sendo cobrado. Quem fica e quem sai dessa equipe? E outra coisa, já aproveitando, o Franz Tost parece ter uma obsessão pelo Mick Schumacher, porque toda vez que o Mick Schumacher se arrebenta, ele defende o garoto. A gente pode imaginar o Mick Schumacher na AlphaTauri? Eu não sei de onde existe essa questão do Franz Tost com o Mick Schumacher. Se fosse alguns anos atrás em que a AlphaTauri, o Toro Rosso, tivesse alguma questão ainda com a Ferrari, vá lá, né? Porque o Mick Schumacher é aí piloto da Ferrari originalmente, né? Então, assim, não sei qual é a questão desse amor platônico do Franz Tost com o Mick Schumacher, mas certamente acho que não existe muito espaço para ele dentro do conglomerado Red Bull, até porque o Helmut Marko que faz essas escolhas e acho que ele não tem tanto apreço assim por Mick Schumacher. Só que assim, eu vejo o Mick Schumacher muito na berlinda, viu? Com a batata dele assando muito, mesmo com esse nome, mesmo com o peso do nome, com a Ferrari por trás. Acho que ele está cometendo muitos erros e esses prejuízos para a Haas são muito intensos, né? Assim, pesam demais no bolso da Haas. Então, assim, acho que está gastando demais já a paciência do Gunther Steiner e do Gene Haas. Não vejo o Mick Schumacher de fato seguir na Haas. Talvez a Ferrari tenha que dar outro direcionamento para esse rapaz. Então, assim, vejo com muito alta probabilidade uma mudança na Haas, pelo menos do Mick Schumacher. Não acho que isso vai acontecer com o Kevin Magnussen. Acho que o Magnussen está no momento de muita segurança dentro da equipe. Ele marcou todos os pontos da equipe nessa temporada. Ele tem o apreço, né, do Gunther Steiner. Ele chegou lá com muita confiança. Os caras foram buscá-lo nos Estados Unidos quando o Nikita Mazepin foi defenestrado. Então, assim, eu vejo o Magnussen muito seguro na Haas para 2023, mas não vejo numa parceria com o Mick Schumacher, não, viu, Gá? Muito bem. Ô, Lu, a Alpine é outra equipe que merece uma atenção especial, porque Ocon fica, tem contrato, tá garantido, mas surgiu uma dúvida nos últimos tempos entre Oscar Piastri e Fernando Alonso, né? E a Alpine já fala isso, não só internamente, mas externamente também.
Para começar, quem você escolheria? Segundo, quem você acha que vai ser escolhido? E por fim, o que não for escolhido tem lugar em outra equipe no grid? Vamos lá. Primeiro, quem eu escolheria? Eu manteria o Alonso. Sim, bem direto. Eu acho que o Alonso ele vai ser fundamental dentro da Alpine, principalmente para o próximo ano. E aí eu acho que entra a mesma questão que eu falei sobre a Mercedes, da importância do Hamilton dentro da equipe, a experiência e o que será 2023, já que esse ano foi um ano teste, um ano surpresa para todo mundo partiu do zero. Então eu acho que Fernando Alonso é um cara que é muito interessante de você ter ali dentro dos boxes. Então eu manteria o Alonso. Mas eu acho que a Alpine vai de Piastri. Pelas declarações, pelo tom de tudo que já foi dito, não só pelo Zofnauer, pelo também o CEO da Renault, eu sempre esqueço o nome dele é italiano, eu sempre esqueço o nome dele, mas é Luca... O Luca Rossi? Não, Luca de Mel. Luca de Mel, obrigada. Então, ele e a declaração dele, então, foi a mais contundente, perdão, sobre isso. Ele simplesmente disse que a gente precisa achar o que fazer com o Alonso. O Alonso não pode ser tratado como um mero funcionário. Então, a gente precisa resolver a questão do Alonso, ou seja, tudo indica que realmente a Alpine vai de Oscar Piastri, não que ele não mereça. E até é bom a gente frisar que o Piastri ele tá parado, então a Alpine está preocupada com isso. Ela aposta nesse piloto, só que ela precisa colocar esse piloto para andar. Então, isso também é uma grande questão, né, com relação a piloto de testes, sendo que não tem teste. Não tem teste, qual é a função do piloto de testes? E aí fica aquele piloto que é muito bom, é um piloto que a equipe quer investir, quer trazer para o seu time principal e o piloto está parado. Então, eu acho que a Alpine vai de Piastri, embora eu fosse de Alonso, mas quem sou eu na fila do pão? E qual foi a terceira pergunta que agora eu... Se você acha que o que não for escolhido tem chance de estar em outra equipe. Muito bem, Alonso. Então, é um baita de um nome no mercado, né? Eu acho que... Assim, já ouvimos rumores de Alonso na Aston Martin, que talvez seja um lugar que ele possa estar, quem sabe. Não acho que se abrir uma vaga na McLaren, o Alonso vai ser opção. Isso aí a gente não precisa nem considerar. Talvez o destino dele, se ele continuar na Fórmula 1 e não for na Alpine, talvez seja a Aston Martin. Agora, é uma pena, porque realmente o Alonso ele merecia um carrinho melhor. Sabe, e ele tem um carro bom nas mãos hoje, e ele tem feito, ele até onde a Alpine vai, ele consegue bons resultados, só que quando você olha para a classificação, quem está lá com mais de 30 pontos é o Ocon, e isso realmente pesa, né? Isso tem, não acho, assim, só para acrescentar, também não acho injusto o Ocon continuar na Alpine, porque talvez a gente pense assim, Alonso e Piastri, por que o Ocon aqui é o que vai continuar? Porque é merecido, o Ocon também ele não está fazendo uma temporada ruim, muito pelo contrário. Então, eu concordo quando a Alpine diz que ela tem um belo dilema nas mãos, mas eu iria de Alonso. Só que ela vai de Piastri e talvez o Alonso ou ele acabe na Aston Martin ou, olha, vou ser muito sincera, a aposentadoria tá perto. Só que é difícil aceitar isso, né? Quando você ainda sente que tá no auge e é o que ele sente. Exatamente. Eve, Aston Martin. Aston Martin sempre me gera gostosas gargalhadas, porque fica lá os dois bonequinhos vazios, né? Sendo que um deles é o dono da equipe. Eu acho isso muito legal. Incrível! Mas e o Vettel, Eve? O Vettel fica? E aí eu te pergunto, se o Vettel sai, é Alonso, é Ricardo, é alguém que a gente não está imaginando? Olha, eu acho que de todas as equipes que falamos aqui e tudo mais, a Aston Martin é a grande incógnita, o segundo carro, né? Não, porque é como você falou,
o Lawrence Stroll realmente comprou toda a equipe, fez tudo aquilo para negociar o Lance com sei lá quem, né? Não, assim, o Lance está lá e vai continuar lá, e é isso, né? Não tem o que falar. Agora, realmente, ali, aquela segunda vaga é uma incógnita total para mim, assim. Se o Vettel continuar, não vai ser nenhuma surpresa. Assim, até entendo a questão, porque de repente eles veem que não tem outra alternativa equivalente ou melhor, ou alguma coisa nesse sentido. Então o Vettel está aí, o Vettel está atraindo muita atenção também com essas questões extra Fórmula 1, né? Então todas essas manifestações dele, políticas, com relação a direitos humanos, uma série de coisas, meio ambiente. Então, assim, o Vettel está atraindo um tipo de atenção que é muito diferente que se afasta muito da competição ali, mas que dá uma visibilidade melhor, né? Dá uma visibilidade para a equipe. Então, talvez tenha um elemento, tenha um peso nesse sentido, mas ainda acho que a Aston Martin, da maneira como ela está sendo gerida agora, basicamente por Lawrence Stroll, porque ele está demitindo todo mundo, está trazendo um monte de gente para lá, toda hora tem alguma questão lá dentro, é muito capaz de ir atrás de Fernando Alonso, como existiu um rumor no ano passado sobre isso, né? Uma certa conversa com o Alonso, né, nesse sentido, acabou não se concretizando, mas pode ser uma busca pelo Alonso, mas aí acho que, subverte muito o discurso do Alonso, né? Quando ele vai para a Alpine, ele vem com aquele discurso, nossa, foi aqui que eu fui campeão, nós estamos aqui no El Plan, e tudo mais, aquela coisa toda, e de repente vou correr na Aston Martin. Então, assim, é muito estranho. Por isso que, assim, para mim, é a equipe mais maluca que tem, e que pode acontecer qualquer coisa. E, de repente, até o Ricardo pode pousar lá, do nada, na Aston Martin. Então, assim, eu não vou fazer nenhuma previsão sobre a Aston Martin. Acho ainda que eles continuam com o Vettel, mas não ficaria surpresa de pousar o Ricardo lá, ou até mesmo o Alonsão. Mas para mim é totalmente inconclusivo, digamos assim, o que vai acontecer na Aston Martin, porque a Aston Martin, na verdade, precisa primeiro se organizar, entender em que posição, o que ela quer da Fórmula 1, né, para depois pensar em duplas de piloto, por exemplo, porque nesse momento ela está completamente perdida, me parece. Como é a vida, né? Ano passado falavam do Alonso na Aston Martin porque ele poderia querer ir, agora basicamente é necessidade, ou vai para lá, Sim, ou dança, né? Então, ou dança, exatamente. Vida engraçada. Ô Lu, esse é mais um que eu vou pedir para você responder bem rapidinho, porque também não merece nossa atenção. A Alfa Romeo naturalmente vai ficar com o Val. O Bottas está carregando o time nas costas. Mas e o segundo piloto? É exagero a gente dizer que o Guan Yu Zhou só tem chance de ficar na Alfa Romeo se o time estiver desesperadamente precisando de dinheiro? O cara tem 1 ponto até agora. Não é exagero, porque dinheiro hoje em dia, ainda mais na atual situação da Fórmula 1, né? Todo mundo tá chorando por causa de dinheiro, então se você tem um piloto com um belo patrocínio, você vai querer segurar esse cara. Agora, posso falar? Que vaga boa essa na Alfa Romeo, né? A gente está falando aí de nomes muito fortes, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, até mesmo assim, se o Mick Schumacher ficar no mercado, a Ferrari tem apreço por ele e tal. E aí você vê com todo respeito ao Guan Yu Zhou, mas ele ali numa Alfa Romeo muito forte. A Alfa Romeo tem Esse carro é muito bom. Esse carro é muito bom. Muito bom. E o cara tem 1 ponto. E o pior é que, assim, se você compara com o Tsunoda no passado, que também era estreante, o Tsunoda conseguiu marcar mais pontos. E, ok, tá no início, vamos ver até o fim como é que vai ser. Só que o carro não era tão bom assim, e ele conseguiu bons resultados, conseguiu pontinhos, e o Guan Yu Zhou tá ali batendo na trave, né? Eu acho que ela deve renovar por essa questão, talvez essa questão financeira pese sim, mas reforço, que vaga top que nós temos aí nas mãos de Guan Yu Zhou, com
tanto piloto bom prestes a ficar disponível no mercado. Concordo, Lu. Ô Eve, também rapidamente, porque a Williams não anda merecendo muito nosso tempo precioso, mas vamos lá. O nosso ruivo Alexander Albon Ansucinha vai ficar, né? A gente imagina que ele fique. E o simpático Lat já era? Chegou a vez de De Vries? Olha, eu acho que sim. Eu acho que nem todo o dinheiro do mundo do Nicolas Lalado, nosso querido Nicholas, vai conseguir assegurar essa vaga na Williams. Me parece muito questão assim de terminar a temporada mesmo, já que ele assinou o cheque e tudo mais. Mas me parece que a Williams vai dar esse passo. Mas não acho que a Williams vai descartar completamente o Lalá, viu? Porque temos uma AlphaTauri que pode perder Gasly, né? Então, assim, vai abrir aquela vaga. Não acho que o Helmut Marko vai subir alguém nesse momento. E talvez ele chame realmente o nosso Ansucinha para compor a AlphaTauri numa eventual saída de Pierre Gasly, eventualmente para a McLaren. Então, assim, existe essa possibilidade. Se isso não acontecer, né, se as coisas permanecerem como estão, aí a Ansucinha fica com a vaga segurada na Williams e talvez Nick De Vries, lá o campeão da Fórmula E, tenha finalmente a sua chance na Fórmula 1. Ele foi muito bem no único treino que ele fez aí com a Williams. Pobre Lalá, pobre alma, mas a vida é cruel na Fórmula 1. A vida é cruel. Eve, Lu, a gente tem mais duas perguntas e essas são bem secas. Vocês respondem basicamente sim ou não. Uma palavra cada pergunta que eu fizer, basicamente. Vamos lá. Eve, alguma chance de Felipe Drugovich aparecer no grid? Nenhuma chance. Tá, então nem vou fazer a próxima pergunta. Mas a última. Algum outro brasileiro tem alguma chance? Para 2023? Sim. Não. Certo. E aí, Lu, Felipe Drugovich tem alguma chance de estar no grid? Também acredito que para 2023 ainda não. E outro brasileiro? Mesma coisa também, acho que tá difícil a gente ver um brasileiro já em 2023. Decepcionante. Ô Eve, vamos lá. Se você pudesse fazer qualquer movimento no grid, pode até ser em equipe que já está decidida, o que você faria? Qualquer movimento no grid? Eu acho que eu abriria tentaria abrir uma vaga para Felipe Drugovich no lugar de Daniel Ricciardo na McLaren. Gosto. Já tá correndo de laranja, né? Sim, é só se adaptar ali. Acho que seria interessante. E aí, Lu, o que você faria? Olha, eu gostei dessa. Foi ousada, né? Muito boa. Foi. Até porque realmente ele tá merecendo. E é uma pena a gente chegar a essa conclusão, né? Que o caminho tem outras etapas, não só o talento. Mas eu vou focar no grid hoje. Eu manteria o Alonso na Alpine. Queria muito que a Alpine mantivesse o Alonso. Muito bem. Afonso, então, mantido, seria a escolha da Lu. Eu admito que eu vou ficar muito triste quando Afonso se aposentar de vez. Então eu quero que ele fique. Eu vou ficar muito triste também. Eu também quero que ele fique. Por favor, Alpine, renova com o Alonso, só pra gente testar uma coisa. Nada contra o Piastri, muito a favor, mas não é o caso. Bom, a maratona de corridas da Fórmula 1 vai ser retomada esse fim de semana com o GP do Azerbaijão, aquele lindo, aquela corrida maravilhosa. Então vocês confiram o noticiário do Grande Prêmio, a GPTV, a nossa programação de vídeo continua imparável e o seu agregador favorito de podcast vai ter os nossos principais programas. É claro, se é fim de semana de Fórmula 1, tem uma centena de edições do Briefing, sexta, sábado, domingo cedo antes da corrida e domingo depois da corrida também. Siga o GP2, nosso segundo canal no YouTube, os vídeos em análises estão sempre por lá. Tem também 24 horas de Le Mans esse fim de semana, tem corrida da Indy em Elkhart Lake, enfim, o fim de semana vai ser show! Agradeço demais a Eve, a Lu, ao Bertão, aos amigos da Central 3, Gil e a mim. Um beijo para todos vocês, até mais. Tchau!